Olá pessoal, vamos saber definitivamente a diferença entre uma hold limitada e uma SA? Fique comigo até o final do vídeo para nunca mais confundir essas duas holds. Eu me chamo Stephanie Herzog e a Prev Consult é uma empresa especializada em proteção patrimonial e também ajudamos você, investidor, a montar sua estratégia de internacionalização do seu capital. Tudo isso com agilidade e confiança que os bens da sua família merecem. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te explicar a diferença entre uma hold SA versus uma hold limitada. Sim, você escutou direito, hold SA. Chique, né? E eu sei, o que é mais comum no mercado é a limitada, mas vamos de comparação? Chama o editor na tela. Redução de carga tributária em aluguéis de 27,5% para 11,33%. Proteção efetiva do patrimônio contra riscos pessoais e de negócios. Proteção contra desmantelamento do patrimônio por descontentamento de algum sócio, possibilidade de estabelecimento de uso, fruição e disposição de determinados bens na hold exclusivamente por determinado sócio, possibilidade de vários grupos familiares usufruírem de uma única hold sem misturar patrimônio, possibilidade de um determinado sócio movimentar sozinho em conta corrente bancária da hold, transmissão de bens por ato corporativo entre vivos, sem registro em junta comercial, transmissão de bens sem inventário e sem perda da sua disponibilidade em vida, transmissão de bens e tributação por ITCMD de até 7,5%, possibilidade de clausular as condições de transmissão futura de bens, incomunicabilidade, impenhorabilidade de doação em garantia de dívidas pessoais, observância compulsória aos termos do acordo corporativo, reversibilidade das disposições sobre transmissão futura de bens a qualquer momento e possibilidade de planejamento fiscal visando aí a redução do imposto de renda sobre ganho de capital por meio de reincorporação das reservas contábeis. Então ficou claro aí, cada hold suporta, né, pelos quadros que vocês foram acompanhando, não sei onde o editor vai colocar, mas a SA ganha de lavada. Mas agora que vocês então já viram de forma clara as diferenças entre elas, cabe, tá, eu ressaltar alguns pontos importantes. Bom, primeiro, as empresas limitadas são consideradas sociedades de pessoa e por isso a jurisprudência brasileira ela não estabelece uma perfeita separação, tá, entre as obrigações e patrimônio das empresas e dos sócios, os quais por muitas vezes acabam sofrendo penhora nos seus bens particulares por conta de alguma dívida, por exemplo, trabalhista ou fiscal. Por isso, se você já ouviu aí algum amigo, alguém falando sobre uma frustração de ter os seus bens congelados, ainda que eles estivessem sobre aí o guarda-chuva de uma hold, certamente essa hold ali se tratava de uma hold limitada, tá? Senão ela não poderia sofrer esse tipo de personificação. Claro, em hipótese criminal, é um caso à parte, daí nem a SA fica sujeita a essa proteção, né, gente? Isso porque ocorre com todas as sociedades por ação, por isso a SA fica protegido, que são consideradas sociedade de capital. E por essa razão, este modelo é único e adequado na utilização de holds, tá? Outra questão também é que as sociedades limitadas têm o chamado de direito de recesso. Pera, não precisa se assustar com essa palavra, eu vou explicar bem certinho. Na verdade, aí esse direito de recesso garante que qualquer sócio descontente possa pedir para sair a qualquer momento, sendo que a sociedade terá que pagar, tá, para ele o valor da cota.
o que muitas vezes exige a venda de algum ativo ou mesmo a liquidez da sociedade, caso não existem, recursos disponíveis no caixa para o pagamento. O que pode acarretar aí num desmantelamento, de uma holding, em que um sócio ou até mesmo um sucessor não contente com os demais acabe comprometendo todo o projeto sucessório. Já nas holdings SA, sociedades por ações, não existe direito de recesso, gente? O que dá mais estabilidade à holding, logo mais segurança a todos que ali permanecem. Claro que permite eventuais descontentamentos, que podem ser requalificados de forma negociada, sem que comprometa o patrimônio. Aqui mesmo no escritório nós já tivemos um caso em que estava sobre o guarda-chuva da proteção aí de uma holding SA, uma família que era composta por 3 pessoas e cada uma tinha um perfil bem diferente. Um era liberal, outro empresário e um hippie que vivia dali da produção, da venda da sua arte manual, Daí até que chegou um certo ponto que as partes quiseram trocar. Uma das partes, na verdade, quis trocar aí de forma unilateral o combinado, o acordo entre eles. Mas, por ter se tratado de uma holding SA, essa possibilidade de rever um acordo feito dentro dela não existia. Mas é claro, não estou falando que a gente não pode mudar nada. Claro, se pode, mas é que a gente tem alguns ritos, algumas coisas para cumprir, para poder ser feito dessa forma. Então, a holding, com isso a gente garante a segurança e garantia que o direito de todos os envolvidos na holding sejam protegidos. Pois na SA que produzimos, as assembleias de deliberação podem ocorrer de tempos em tempos, entretanto, podem não ocorrer de tempos em tempos, mas entretanto, se uma das partes apontar um descontentamento, é totalmente possível realizar uma assembleia geral, para a gente deliberar sobre o assunto trazido em pauta. Mas, ponto importante, somente aprovado com 75% dos votos. O que traz uma segurança absurda, porque você vai ter a certeza que o combinado, primeiro, vai ser cumprido, 2, que ninguém vai ter aí na sua mão o direito de voto, porque se fosse um caso de 100%, por talvez uma picuinha, alguma coisa, uma pessoa estaria com uma questão de um poder, Nesse caso não acontece. Ou seja, a gente precisa que 75% dos acionistas queiram fazer essa troca. Mas vamos lá, vamos para outro ponto. Embora o acordo societário simples seja possível, também nas sociedades limitadas, somente as sociedades por ação, ações que permitem a confecção de acordos de acionistas sofisticados, através do qual, por exemplo, pode ser acordado que determinado acionista tenha o uso, gozo e fruição e disposição exclusivas de determinados bens permanentes à holding, o que opere em conta bancária da empresa de forma isolada. Isso permite, também que vários grupos familiares com interesses comuns possam colocar todos os seus bens em uma única holding, otimizando investimentos, reduzindo gastos, mas cada um administrando de forma individual o seu patrimônio. Então eu vou trazer um exemplo para vocês, afinal o exemplo não nos falta, Nosso escritório tem aí 20 anos de atuação, realizados mais de 700 holdings, e um dia desses nos procurou no escritório um pai e 2 filhos, já adultos com as suas vidas estabelecidas. Porém, cada um com um perfil muito diferente um do outro. Só para vocês terem uma ideia da diferença de perfil, Um era extremamente conservador, todo o seu dinheiro era deixado na poupança, para vocês terem ideia, enquanto o outro irmão era o oposto. Ele era totalmente arrojado, até day trade na bolsa de valores ele fazia. E com essa situação que a holding SA nos permite, a flexibilidade que proporciona, conseguimos então alocar todos os bens, direitos e responsabilidades de cada um desses membros dentro do mesmo guarda-chuva de proteção. Só para vocês terem uma ideia. Sem mencionar também o fato que
que o patrimônio e o controle deles, do patrimônio, não se misturava. Cada um ficava sob o controle das suas coisas que já tinham. Outro ponto legal também de esclarecer é que nas sociedades limitadas, a transmissão de bens aos herdeiros só é possível basicamente mediante doação em vida ou através de inventário, quando aí, claro, o falecimento de um sócio. A desvantagem mais evidente na doação é que, muito embora seja possível fazer reserva de usufruto vitalício das cotas para assegurar a renda e controle da sociedade, o proprietário perde antecipadamente o direito de dispor de seu patrimônio em favor dos herdeiros. Em ambos os casos, também existem incidência tributária pesada do ITCMD, famoso aí, né, de 7,5%, mais as custas de honorários no caso de inventário, podendo aí o custo total facilmente chegar de 20% do valor do patrimônio, o que exige quase sempre a venda de algum bem para custear, esse processo, e o que logo acarreta grandes perdas aí para a família. Nada disso, porém, aconteceria se a sociedade fosse por ações, onde a transmissão dos bens aos herdeiros se dá por ato entre vivos envolvendo a ação da holding, sem doação, sem incidências tributárias, sem a necessidade de inventário ou mesmo de registro de alteração estatutária na junta comercial. Sendo assim, toda a questão sucessória tratada de forma interna nos livros societários, de modo que eventual falecimento aí de um acionista não represente nenhum custo ou transtorno para a família. Gente, sem contar também, o custo de tempo, que o processo para finalizar aí uma questão sucessória dentro de uma holding leva de 1 semana a 10 dias para ser concluído, Enquanto no inventário, mesmo aquele bem redondinho, eu vou chamar assim, aquele que tá tudo lindo, arrumadinho, sem discussões entre os herdeiros, dinheiro no caixa para arcar com todos os custos de um inventário, ele leva aí facilmente de 1 a 3 anos. Falando em holding e inventário, eu vou deixar aqui embaixo um link, para vocês assistirem um vídeo que eu fiz aqui para o canal com uma dúvida aí que eu recebo frequentemente, que é quais são os custos de uma holding versus inventário. Então, se você está duvidando aí, clica aqui para ver. Garanto que vocês vão ficar assim, olha, chocados com a comparação, porque é realmente gritante, mas eu não vou dar spoiler desse vídeo, vai ter que clicar para assistir. Agora, voltando para o tema deste vídeo aqui, quais são as diferenças então de uma holding SA versus uma limitada? Somente as holdings puras SA, ela tem maior flexibilidade em termos de planejamento tributário, bom? Ela permite aí a redução também de cargas de forma quando eu falo cargas tributárias de forma perfeitamente legal e segura. E agora, depois de descobrir todas as diferenças que existem entre a holding SA e a holding limitada, identificar que a SA ela é mais segura e mais eficaz, e se você ainda estiver com dúvida e se perguntando, será que é possível realizar uma troca de uma holding limitada para SA? A resposta é sim. Você pode aqui clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, passando contato, que a gente pode conversar com você sobre essa questão. Nosso escritório aí tem mais de 20 anos de atuação e com mais de 700 holdings SA realizadas em todo o território brasileiro. Sendo referência no tema, teremos o maior prazer em estar atendendo vocês. Eu aguardo vocês e até a próxima. Tchau!